Meu nome é Laís, sou ambulante do Brás. Tenho vivido e vivenciado todos os abusos, violência, ameaças. Tenho companheiros aí que teve que sair do país pela ameaça de denunciar a violência policial. Temos muitos companheiros aí que têm medo de aparecer para denunciar, felizmente. Também venho aqui defender o nosso amigo, que aqui é Gang Bai, mas a gente conhece ele como Michael. Gang Bai foi um trabalhador ambulante de origem senegalesa. Ele morava no Brasil há 8 anos e trabalhava de domingo a domingo na região do Brás, no centro de São Paulo, ajudando os familiares no Senegal. Como ambulante, já havia sofrido violência policial, o que o levou a desistir de trabalhar durante o dia. Mas, diante da necessidade, decidiu retornar para o comércio. Era uma sexta-feira quando o Gang estava organizando seu trabalho. Ele foi à mesquita rezar, depois a um restaurante no Brás e seguia com as suas mercadorias quando foi abordado pelos fiscais e pela polícia que o deixaram passar. Mas logo foram atrás dele. Naquela sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, Gang foi executado pela Polícia Militar aos 34 anos. Gang foi assassinado em uma ação policial com nome e responsáveis. É a Operação Delegada, convênio entre a Prefeitura e o governo do estado de São Paulo, criada em 2010, que autoriza policiais militares de folga a fiscalizar ambulantes. Ela será explicada com mais detalhes mais adiante nesse vídeo. Muito claras, muito evidentes dessa ação. O triste e revoltante registro do assassinato de Gang reforça o papel do vídeo como ferramenta de defesa contra violações, denúncia de abusos e cobrança por justiça e reparação. O comércio de rua é legal e trabalhar não é crime. Gang não estava nem mesmo com suas mercadorias abertas e tampouco era ilegal. O vídeo é categórico por mostrar a desproporcionalidade e a violência descabida. Diante de tantas imagens cotidianas que chocam, vamos entender como as imagens do assassinato de Gang Bai foram usadas de forma estratégica para atingir um novo patamar nas denúncias. Como podemos ver, a repercussão do assassinato de Gang conseguiu circular amplamente e causar repúdio na sociedade. E o caso pôde alterar a correlação de forças, sendo possível lançar uma campanha contra a Operação Delegada, que mesmo durante todos os anos de violências sistemáticas, ainda não havia sido possível articular. As imagens do expresso flagrante do vídeo, da execução e da repressão permitiram o uso do vídeo como evidência, e assim movimentos sociais que lutavam previamente a favor dos direitos dos camelôs na região e na cidade de São Paulo puderam usar as imagens como prova jurídica e engajamento público em defesa da pauta de trabalhadores ambulantes e pelos direitos dos povos africanos e negros. As imagens circularam através de canais da imprensa e foram compartilhadas nas redes sociais, especialmente pelo Facebook. A partir do vídeo surgiram várias iniciativas. Parlamentares se envolveram, denunciaram e acionaram o Ministério Público. A Coalizão Negra por Direitos incorporou o caso em sua denúncia na Organização dos Estados Americanos, a OEA, e os trabalhadores ambulantes obtiveram o apoio de entidades, líderes sociais e movimentos políticos. Em seguida, os trabalhadores deram um passo fundamental. Coletaram registros de testemunhas e de câmeras de segurança da região para reconstituir o percurso de Gang. Esse conjunto de vídeos se torna um apoio fundamental na busca independente para que não haja impunidade e por justiça e reparação. A partir das imagens e da reunião de dados e denúncias do papel do Estado na violação sistemática de direitos humanos, foi possível denunciar o caso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, na Coalizão Antirracista da ONU, a UNARC, e costurar apoio das defensorias públicas da União e do Estado.
Registros audiovisuais populares são ferramentas de incidência e mobilização. Aliados às lutas dos movimentos de resistência, podem ter impactos significativos para cobrar justiça, reparação e mudanças nas estruturas do Estado. Neste caso, frear a escalada de violência da Polícia Militar e a violação de direitos de grupos vulnerabilizados. Os registros foram então capazes de mobilizar a opinião pública e gerar uma grande reação em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores. Foram construídas articulações de comunidades imigrantes e de movimentos sociais, ONGs, grupos de pesquisa acadêmicos, artistas, coletivos antirracistas e ativistas, sindicatos, parlamentares e também fomentar a repercussão internacional das diversas violações que envolveram o assassinato, inclusive violações decorrentes, como o caso da retenção promovido por policiais e de outros 2 trabalhadores senegaleses que se indignaram com o ocorrido. Também da região do Brás, que estavam desde as 3 da tarde, tá de noite agora, dentro de uma viatura, trancados numa clara punição, né? Inclusive, é uma forma de tortura física, dá pra falar dessa forma. Assim, 2 semanas após a morte de Gangue Ibai, uma nova audiência pública convocada pela deputada estadual Ediane Maria tornou incontornável o lançamento de uma campanha pelo fim dos abusos, do racismo institucional e das violações sistemáticas a direitos básicos, como o direito ao trabalho, cometidos pela Polícia Militar através da Operação Delegada. Montado com a sua mercadoria em via pública estava. Quando dizem que usava uma barra de ferro para agredir a polícia, não é verdade. Ele já tinha sido agredido por mais de 10 policiais e usou aquele cabo de alumínio para se defender. Foi assassinado em via pública com missão de socorro, porque naquela rua tem um posto de saúde. Vieram prestar os primeiros socorros e a polícia não deixou socorrer. Enquanto eles chamavam mais reforço policial, que era o mais importante, o reforço policial, do que um socorro para o nosso irmão que estava ali. Dessa forma, a Operação Delegada institucionaliza o bico policial. Agentes que deveriam estar em horário de descanso são acionados para reprimir camelôs para complementarem a renda. Assim, ocorre uma alteração inconstitucional do trabalho militar e uma militarização das atividades públicas na cidade. A população passa a ser vista na lógica militar, o inimigo. Além disso, esses policiais não são obrigados a utilizarem câmeras corporais e os protocolos de uso de força, como o uso de armamentos, tornam-se difusos. Há um escalonamento da violência de Estado e uma contradição sobre o uso do orçamento público. O PM então torce o braço da mulher e com um golpe a derruba e imobiliza no chão. É assim não, hein? A senhora está no Brasil e tem que seguir as leis do Brasil. Ó não! Puxou faca, puxou revólver aí, ó. Saqueando os carros aqui, ó. Saqueando os carros, tá abrindo aqui, ó. Em junho de 2025, a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo analisou as denúncias relacionadas a abusos contra migrantes, imigrantes e ambulantes. O relatório evidencia o aumento de registro de denúncias justamente quando tem início a Operação Delegada em 2010. A quantidade expressiva de casos levou à inaceitável violação de direitos e agora se espalha por outras cidades do estado de São Paulo e para mais setores da sociedade, para além dos trabalhadores ambulantes. A provocação, o racismo e a xenofobia são recorrentes contra esses trabalhadores. Você não tá no seu país, deve se daqui. Você sabe, é Brasil país. Você não tá no seu país, deve se daqui. Você sabe, é Brasil país. Vem aqui, Você não tá viajando. A criação de uma campanha pública de interesse social pelo fim da Operação Delegada foi viabilizada com um ato na Faculdade de Direito da USP, com o objetivo de consolidar as informações e manter a mobilização em busca por justiça e reparação. Pelo direito ao trabalho do ambulante e imigrantes. Pelo direito ao trabalho do ambulante e imigrante. E como visibilizar o caso? No caso das trabalhadoras e trabalhadores ambulantes, os caminhos encontrados foram esses: denúncia em instâncias jurídicas em âmbito nacional e internacional, como
denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denúncia à Coalizão Antirracista da ONU e ao dispositivo EMLER, o mecanismo de especialistas para promover a justiça racial e a igualdade na aplicação da lei, denúncia na Assembleia Nacional no Senegal, articulação com a comunidade senegalesa e lideranças migrantes, articulação com movimentos sociais e mandatos parlamentares de campos progressistas e sensíveis aos direitos de imigrantes afrodiaspóricos, denúncia ao programa Observatório Moise Kabagambi e denúncia no Disque 100, o canal de denúncias de violações de direitos humanos no Brasil. Denúncias às estruturas de Estado, como o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e o Ministério da Igualdade Racial. Denúncia na ouvidoria da PM e pressão pública para o Ministério Público garantir investigações da estrutura militar como órgão fiscalizador externo. Algumas dessas estruturas do Estado são fruto das conquistas sociais e podem ser um ponto de apoio para garantir a responsabilização de agentes públicos. Quando acontecer algum caso de violação, tente entender quais outros elementos sistêmicos acontecem com sujeitos sociais e grupos vulnerabilizados, analisar o contexto para entender se existem dinâmicas de escalada da violência. Como articular uma defesa que dê conta e não singularizar aquele caso? A atuação em rede permite também que as defensorias públicas e outras estruturas de proteção de direitos humanos do Estado atuem no caso apoiando a constituição de defesas jurídicas e articulações para que a estrutura política e jurídica de autodefesa militar não deixe o PM ser inocentado. No caminho para a incidência de algum registro de violação, considere esses passos. Busque organismos de direitos humanos, operadores do direito, comunicadores, lideranças de movimentos sociais, associações, servidores públicos que possam aconselhar na incidência do vídeo e da denúncia e na proteção dos envolvidos. Crie constrangimento e nomeie os responsáveis e o papel do Estado. Lembre-se de avaliar os riscos e a segurança, tanto para as pessoas retratadas no vídeo como para quem captou as imagens. É importante pensar sobre sua estratégia de divulgação. Vale a pena postar o vídeo nas redes sociais, divulgá-lo para a imprensa ou guardá-los para usos em processos jurídicos? Para saber mais sobre como gravar e qualificar as ferramentas audiovisuais para a luta por justiça, acesse